Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, que boa sexta-feira, né? Dia 8 de janeiro de 2021. Já passo aqui um recado que na próxima semana dificilmente produzirei algum vídeo, né? Vou nas férias aí com a família, só a próxima semana. Então não devo produzir aí os vídeos aqui do YouTube, mas estarei dentro do aplicativo DV Invest. Logicamente tem uma equipe também que fica monitorando possíveis oportunidades, que até as operações que foram abertas nesse pregão que eu vou mencionar vão ser monitoradas no decorrer da próxima semana, enfim, posicionamento de stop, objetivo, enfim, tudo, encerramento da posição, se tiver operação para ser aberta também no decorrer da próxima semana. Tudo vai continuar da mesma forma lá dentro do aplicativo. Apenas a parte aí mesmo de produção de vídeo análise que vai ter uma pausa. Quem sabe eu até produzo alguma coisa lá quando estiver lá no hotel. Vamos lá falar aqui então nessa análise, que foi um bom pregão para o Ibovespa. Eu vou falar do Ibovespa, vou falar aqui também de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, IRBR3, BBDC4, IP3, ENEV3, BRDT3, CIRI3, BPAC11, GNDI3, RENT3 e MGLU3. Vamos então começar pelo Ibovespa, que terminou a semana bem, muito bem a primeira semana do ano, alta de 5,09%, começa forte, perdendo a mínima da semana passada, que poderia vir uma correção, mas não, rompe a máxima histórica, né? Já tinha rompido a máxima histórica, mas consegue agora fechar acima da máxima histórica e consolida aqui o movimento de alta. Movimento forte de alta para o Ibovespa. Ativos aí puxando bastante para cima nesses dois últimos pregões. Até ativos que estavam fracos conseguiram ter um bom pregão no dia de hoje, como é o caso, por exemplo, do Magazine Luiza, que eu vou mencionar aqui nessa análise. Indo para falar assim em termos de tendência, está tudo alinhado para cima. Qualquer que seja sinalização para baixo, para mudança de tendência do gráfico diário, teria que voltar para baixo 116,756. Então, por enquanto, tudo alinhado, sem sinal de baixo por enquanto para o Ibov. Mini índice, forte para cima, G60, abriu, ficou aqui de lado, veio para baixo, depois gera sinalização para cima, foca em buscar a operação de compra, está a favor da tendência, gera sinal de alta para favor da tendência, foca em buscar a operação mais na ponta compradora. Pregão de segunda-feira, abre caindo, perdendo a mínima desta hora de pregão aqui, que foi das 17 para as 18 horas, perdendo aqui o patamar ali dos 124,890, ficará mais para se buscar uma operação de venda de topo descendente ou mesmo pivô de baixo, mas principalmente topo descendente no gráfico de 10,85 minutos. Abriu subindo, foca em manter a questão de buscar a operação de compra, ou seja, de um pivô de alta ou sinalizações de fundo ascendente ali para cima da média móvel de 13 períodos. Quase que não teve isso hoje, né? Vai lá, rompeu aqui essa região de indefinição, depois gera um baita fundo aqui acima, depois mais um lá em cima da média e mais aqui outra possibilidade de se ter algo para cima. Então, ficar atento aí de atuar preferencialmente, não só aqui, mas seja para swing trade, seja para um prazo maior, focar em atuar mais a favor da tendência. Querer acertar a mudança da tendência, operar contra a tendência tem um risco muito mais alto. Na média tende a dar mais trabalho, mais dor de cabeça do que resultado. Indo aqui para o dólar, dia de hoje o dólar apresentando aí uma leve alta, estabilidade. Então o dólar foi lá embaixo, volta para cima, conseguindo terminar a semana muito bem, ou seja, ameaçou também gerar um sinal de baixo, o dólar terminando a semana bem, apresentando aí alta de 4,3% e vindo para um fechamento acima desse patamar aqui. No gráfico diário, temos então a tendência de alta de curto prazo, que saiu da região ali que estava com dificuldade de ficar acima, fechou já pregão passado acima, bate na resistência, até veio para baixo, mas hoje está aqui mantendo seu viés positivo. E aí, olhando para o próximo pregão, como o dólar também está dentro de uma tendência de alta, mas não é para um estar caindo e outro subindo, pegando um histórico grande, a correlação realmente é negativa. O índice geralmente para um lado e dólar para o outro. Mas não significa dizer que todas as vezes vão ser desse jeito. Podemos ter algum momento que vai estar alinhado para um lado. E aí daqui a pouco um vai estar indo para cima e o outro indo para baixo, que é o que acontece com mais frequência.
De qualquer forma, se o dólar abre subindo, como está trabalhando acima dessa região aqui, uma região ali por volta dos 5.421, fica mais para buscar a operação de compra, fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para olhar um pouco mais para a venda, o ideal é que viesse para baixo, vou colocar até no gráfico de 10 minutos, o ideal é que viesse para baixo aqui desse fundo, gerasse aqui uma sinalização de tendência de baixo, um gráfico de 10 ou mesmo de 5 minutos, para se buscar alguma operação de venda de topo descendente, primeiramente para baixo de um patamar de 5.405, tentando pegar um movimento até o próximo nível de suporte. E o cenário mais interessante de todos para venda é se abrisse forte para baixo, perdendo essa região e passando a trabalhar com topo descendente, gerando topo descendente abaixo dos 5.376. Lembrando, abriu subindo, continuou gerando fundo ascendente ou pivô de alta, foco em compra de day trade no dólar. Depois disso, vamos falar aqui das ações. A PTR4 pregão de hoje fechou em alta de 0,39% e a semana começou bem com alta de 9,81%. A Petro conseguiu. Aqui, olhando para o gráfico mensal, 31,24, a Petro conseguiu superar a máxima de 2020. Ativo alinhado para cima, pivô de alta, tá tudo alinhado para cima. Então, Petro em tendência de alta de prazo maior. Gráfico diário dela também em tendência aqui de alta. Pregão de hoje, bastante volatilidade, chegou a bater quase na mínima ali do pregão anterior, 30,34, pregão de hoje 30,35. Para quem está posicionado, o stop pode ficar aqui nos 30,33 ou 30,34, abaixo da mínima, quem está posicionado no curto prazo, abaixo da mínima do pregão de hoje. Enquanto não gerar sinal de baixo, dá para manter aí a posição tentando pegar algo mais para cima. Aí vai subindo o stop a cada nova mínima ascendente do pregão, da semana seguinte, né? Cada nova mínima ascendente do pregão, de um pregão, vai subindo o stop para essa ação no decorrer da próxima semana. E para gerar uma compra para quem está de fora, no swing trade, algo assim que seria o mais positivo em termos de relação risco-retorno. Vale 3, pregão de hoje foi lá embaixo, teve uma volatilidade alta, chegou a estar com queda quase de 4%, terminou fechando em queda aí de 0,31%. Semana excepcional para Vale 3 com alta de 16,64%. Começou forte a primeira semana, começou o primeiro mês do ano, enfim, começou muito forte a Vale 3 a favor da sua tendência atual. Está esticada para cima em diversos prazos operacionais, mas continua forte para cima. Até recebi no meu Instagram de uma pessoa falando que estava vendido em Vale 3. Né? Chegou a vender, teve até a oportunidade de sair hoje melhor. Hein? Vendeu o Vale 3. Aquela questão de tentar acertar o ativo contra a tendência. Né? Agora eu vou pegar a queda. Foca em... Tem um stories lá que acho que vai estar para sair o stories. Vale a pena ver lá o stories que eu coloquei. Elecando alguns pontos. Opere a favor da tendência, faça tal coisa, evite tal coisa. Que a chance de gerar mais resultado assim é maior do que você ficar tentando acertar assim, eu quero acertar ali o ponto da virada para ter, porque está muito esticado. E está esticado, que está alinhado para cima, os ativos muito alinhados para cima, todas as periodicidades, é o que são os mais arriscados a operar contra a tendência. É o caso da Vale 3, por mais esticado que esteja, a tendência em média é que ela caia menos. Quando o mercado cair, ela caia menos. Em média. Não é que vai acontecer sempre, mas em média é isso. Então, tomar cuidado em relação a essa questão. Ativo, então, sem sinal de baixo. Primeiro sinal de baixo, depois desse hangman, homem enforcado, um padrão de reversão dos candles, padrão baixista, a confirmação desse padrão só vai vir se perder a mínima do pregão de hoje. 98,20, que é um dos pontos que pode botar o stop em 98,19 para quem está comprado em cima desse papel. Tem algum sinal de baixo no semanal? Não tem. Para quem está posicionado, ou coloca o stop aqui, se quiser encurtar, vai lá pelo gráfico diário tentando encurtar o stop da operação. Próximos ativos, tem bastante ativo para comentar. IRBR3, a nossa compra resolveu andar um pouquinho, alta de 3,23%. Segunda-feira, já traz a possibilidade, por já estar no terceiro candle aqui do movimento, já traz a possibilidade de colocar o stop ali no 7,77 a partir do próximo pregão. Fazendo essa mudança, já vou, logicamente, informar aqui dentro do aplicativo DV Invest, para quem está lá dentro do aplicativo, vai receber uma mensagem, seja pelo celular ou pelo desktop, falando do novo ponto de stop da posição em aberto da IRBR3. Temos uma posição aberta também de BBDC4, que terminou o pregão de hoje, fechando em queda de 0,86%, abaixo do nosso preço de entrada, que foi aqui por volta dos R$ 27,90. Dalton, segue válido para compra? Segue válido. Não sei se vai dar certo.
A tendência é que eu também posicione stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Por quê? Porque primeiro já está também no terceiro candle, eu entrei num rompimento, no segundo candle, rompendo ali o topo anterior. E se perder essa mínima aqui é um sinal de que não conseguiu ficar acima desse patamar, gerou um topo no mesmo nível do topo anterior, enfim, um sinal de perda de força. Não que vai cair, mas é um sinal de perda de força. Então é um dos pontos que posso trabalhar ali com stop nos 27 e 22 a partir de segunda-feira. IP3, pregão de hoje, recomendação de compra nesse ativo. É um ativo que eu já tinha recomendado uma compra aqui nesse rompimento e que não tinha executado, foi caindo e hoje resolveu romper forte para cima. E fica um pouco mais para buscar a entrada ali mais para o fechamento do pregão. Recomendei compra aí próximo basicamente da última hora de pregão, que é aquele horário que eu passo em cima das 100 ações que eu acompanho. Todos os dias eu passo em cima dessas 100 ativos em busca de possíveis oportunidades, seja para comprar no momento que eu estou passando, ou já anotar para o próximo pregão e passar uma recomendação, por exemplo, só ao superar a máxima de um determinado pregão para uma compra. Pode ser inclusive de uma venda, ao perder a mínima de um candle. Mas é essa minha rotina aí diária de passar em cima dessas 100 ações que eu acompanho e que eu divulgo a atualização dessa lista, desses 100 ativos, sempre, todo final de semana, dentro do aplicativo aqui DV Invest. Então, se você quiser ter, no decorrer desse 2021, alguma orientação, algo que você crie uma base de decisão um pouco melhor, entra aí no aplicativo, testa gratuitamente por 14 dias. O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Testa lá e verifica se faz sentido para você. Então, Hypera, recomendação de compra. Vamos passar aqui os dados da compra da Hypera. Entrada por volta dos 35,13, fechou em 35,31. Stop da operação R$ 33,99, basicamente dentro da volatilidade do ativo. E objetivo na faixa dos 36,84, risco de 3,25%, que é o tamanho do stop dessa operação, alocando 15% do capital total nessa compra da IP3. É uma operação que vinha dentro é um ativo que vinha dentro de uma tendência um pouco mais para indefinida e que retoma a tendência com esse rompimento. Então, cria-se uma expectativa positiva de se ter algo mais para cima. ENEV3, recomendação também de compra no pregão de hoje. O ativo fechou em alta de 4,66%, a IP3 fechou com alta de 5,62% no pregão de hoje. Um belo rompimento da IP3. Da ENEV3 não chegou a romper, mas chegou a fechar um candle bom. Eu gostei desse fechamento porque assim, voltou para baixo desses topos anteriores, já não tinha sido algo tão bom. Mas, a favor de um bom fechamento na semana passada desse papel, ela terminou fechando bem a semana. Terminou trazendo uma expectativa positiva para cima. E eu vejo essa semana como uma semana um pouco mais de correção, que cria uma expectativa para a próxima semana ser uma semana positiva. Baseado nessa questão, nessa avaliação geral de tendência de alta no semanal, tendência de alta no gráfico diário, sinalização de fundo aqui na ENEV3 vindo para um fechamento acima desses dois topos anteriores, me chamou a atenção para abrir uma nova compra nesse papel. Por que uma nova compra? Porque a gente abriu uma compra nesse ativo aqui que gerou um bom resultado, saímos dessa posição e estamos entrando novamente nessa ação. Qual é os valores aqui de entrada da ENEV3? R$ 61,90, terminou fechando em R$ 62,48. O stop R$ 59,57, também pela volatilidade do papel. O objetivo da operação em R$ 65,40 é o que a gente deseja aí tentar de saída. Lógico que todos os objetivos que são traçados, dependendo do desenrolar da operação, eu posso colocar o objetivo um pouco mais para cima, tentar gerar uma melhor relação risco-retorno. Quando eu já entro no ativo que já está gerando um bom candle de alta, geralmente eu coloco uma relação risco-retorno um pouco menor para exigir menos para cima. Dependendo do desenrolar, eu posso buscar obter essa relação risco-retorno melhor, e eu sempre recomunico as alterações de objetivo, por exemplo, dentro aqui do aplicativo. E quanto de alocação nessa ação do capital destinado a swing trade, 13% do capital total nessa operação. Próximo ativo, então operando a favor da tendência aqui na ENEV3, BRDT3. Recomendação também de compra. Essa aqui dava até para eu ter passado já aqui, né? Assim, poderia ter passado aqui já nesse rompimento, na minha opinião, daria para eu fazer essa entrada. Ela vinha aqui num processozinho
de correção fraca dessa subida, gerou aqui já o rompimento desse patamar, mas quando eu olhei o fechamento do pregão, que é a hora que eu passo no ativo, já tinha superado justamente a máxima da semana passada, cria-se uma expectativa de romper tudo para cima. O mensal até está interessante, porque ela gerou um fundo ascendente, volta para cima da média e ela pode ganhar força aqui para cima. E inclusive retomar sua tendência de alta se romper os 23,93. Então passei uma recomendação de swing trade nessa ação, tentando pegar a continuidade do movimento de alta desse papel. E vou colocar aqui na tela para vocês visualizarem os dados da entrada. BRDT3 entrada por volta dos 22,67, fechou em 22,80. Stop em R$ 22,09, logo abaixo da mínima do pregão de hoje. 23,54 objetivo, 2,56% de risco, 20% de alocação do capital total em cima desse papel. Cyrela, mais uma recomendação de compra, essa aqui contra a tendência. Mas, Dalton, você não disse que não evita operar contra a tendência? Sim, eu evito. Mas aqui tem algo para ser comentado a respeito. Por que eu estou, então, fazendo essa entrada? Vamos lá. Primeiro, a tendência aqui é de baixa? É de baixa. Ela foi lá e perdeu esses dois fundos anteriores nessa tendência de baixa. Só que em um único pregão, ela volta forte para cima desse nível de suporte, volta para cima, inclusive, da média. O que poderia ser uma resistência, ela já voltou para cima desses 3 níveis aqui de resistência, mais a média móvel de 13 períodos. Então, ela consegue gerar um bom fechamento. Só que o que é que me apoia a compra? É só esse sinal aqui de alta? Não. Ela tem um risco maior da operação? Tem. Eu olhando aqui, eu vejo uma certa simetria desses movimentos, que é a expectativa de poder ter algo para cima. Só que o que é que me chama mais atenção? Mensal em tendência de alta, 2 candles muito fortes para cima, criando uma expectativa de se poder ter algo mais para cima na Cyrela no decorrer desse mês ou dos próximos meses, superando ali os 30 e 33. Era até um ativo que poderia até fazer parte da carteira de prazo maior, na expectativa de poder fazer isso aqui. Até pela forma, né? Aquela 3 meses de correção, 4 meses de subida, que tinham só 2 meses, então a chance de poder ter mais tempo aqui subindo é maior. Primeiro ponto que favorece. Aí, olhando para o gráfico semanal, faz aqui um processo de lateralização fraco em cima de 2 semanas de subida. Basicamente 4 semanas aqui de lado. Cria-se justamente uma expectativa de quê? De bater no patamar de suporte. Olha só que interessante isso aqui. Bate na média e gera um sinal de alta no diário. Então é basicamente como se eu estivesse antecipando uma entrada de um próximo movimento de subida do gráfico semanal. Então essa é a ideia dessa operação da Cyrela, que eu vou passar aqui os dados dessa operação. Entrada ali por volta dos R$ 28,68, ela fechou o pregão em R$ 28,71, segue vale da entrada. Stop lá em R$ 27,30, R$ 27,30, que é basicamente aqui abaixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, se ela voltar para baixo dessa região aqui, ela aciona o nosso stop. Logicamente que eu vou avaliar os próximos pregões, né? Não seria bom voltar a fechar abaixo da média, principalmente olhar para esse nível aqui em torno dos R$ 28,00, número redondo, isso aqui, ó. Ideal que ela mantenha-se acima. Pode até oscilar aqui, bater nos 28, mas que ela mantenha-se acima dessa região e melhor ainda da média móvel de 3 períodos. 30,75 um dos pontos de objetivo, 4,81% é o tamanho do stop dessa operação e 10% do capital total sendo alocado. Ou seja, quanto um stop é um pouco maior, a gente coloca menor, a gente coloca um pouco mais de capital. Quando o stop é maior, a gente coloca menos capital. É a questão da volatilidade do papel. BPAC 11, recomendação também de compra nesse ativo. É um ativo que eu também olho para o gráfico mensal e vejo com bons olhos. Para ter algo mais para cima. Está trabalhando ali, mês passado foi um mês responsável por fazer máximo histórico, por fazer pivô de alta. Igual aconteceu na série 3, apesar de não ser máximo histórico, mas o pivô de alta, né? E aqui no gráfico diário já tinha feito um bom candle no pregão passado, apesar do semanal ter feito aqui essa perda de mínima, mas ela bate também, igual o semanal que eu mostrei lá da série 3. Deixa eu tirar essa tabela da frente que ficou na frente aqui. Igual eu ia falar do mensal aqui, ó, mensal fazendo pivô de alta, né? O pivô de alta que eu citei agora há pouco, que a tabela estava na frente, mensal aqui apontando para cima, pivôzinho de alta. E no gráfico semanal ela gerou um sinal de topo que pode trazer ainda uma queda, uma correção, mas
A forma como recuperou-se em cima dessa região de topo anterior, assim como aconteceu na Série 3, me chamou também a atenção. Gera um sinal de alta, tem um gapzinho aqui que pode vir a ser fechado na próxima semana, mas eu trabalhei com stop abaixo da média, que é dentro da volatilidade do papel. Vou passar então os dados dessa entrada da BPAC. Entrada por volta dos 91,88, stop em 88,78, 91,88 ela fechou em 92,31. Objetivo em R$ 96,53, 3,37% é o risco dessa operação stop, 15% de alocação do capital total. Basicamente, pregão de hoje, carrinho encheu, 97% de alocação do capital destinado aí para swing trade foi feito aqui no pregão de hoje, junto com as operações que já estavam em aberto. Tomara que não aconteça nada ruim nesse final de semana ainda, porque reverter tudo aqui que a gente comprou, mas pelo gráfico aqui as coisas estão bem encaminhadas. Vamos ver como é que acontece aí na próxima semana. Seguindo, vamos falar que, quando eu falo isso é porque não tem o que fazer, né, em relação ao mercado. Você faz a compra, você não sabe, por mais que esteja tudo bonitinho, alinhado, pode reverter. Pode acontecer qualquer que seja a coisa, qualquer que seja o motivo e reverter a situação. E aí o que você faz nesse momento? Limite de perda. Para cada operação existe um limite de perda. Pode dar errado em um determinado momento? Se passar por uma sequência de perda? Pode. Mas você tem que pensar num prazo maior. Perder menos para tentar ganhar mais nas posições. Agora vamos falar de GNDI3. Alta de 26,59%. Pancada para cima. Forte alta. Ela e a HPV3, né? Já chegou aqui uma no meu ouvido hoje, não tem como não bater isso aqui, que tem questão de desculpa, fusão entre essas empresas. Lado positivo que essa ação está dentro da carteira Perspectiva, que teve um desempenho, vocês vão ver no meu Instagram, teve um desempenho nesse começou muito bem essa semana, mas a carteira exponencial não foi tão bem ainda, não começou tão bem, mas a Perspectiva começou muito bem um mês. Tinha terminado o ano bem, mês passado bem, e começou esse ano muito bem. Vamos ver como é que desenrola no decorrer do mês, porque eu já vi que ela muito bem num mês e de repente virou lá no fechamento do mês. Da mesma forma que no mês passado ela começou 4% atrás do Ibovespa e terminou fechando o mês acima. Então acontece de tudo no mercado. O fato é que essa ação fechou em forte alta de 26,59, recuperou sua tendência de alta que tinha sido perdida aqui no gráfico diário. E aí, Dalton, o que faz? Entra comprando? Eu não entraria comprando aqui para swing trade, porque o stop ficou gigantesco. Mas olhar com carinho aí os próximos pregões dessa ação. Pode até buscar operações pelo gráfico 60 minutos, que tende a ficar mais volátil essa ação. E aí, quando a volatilidade aumenta, o volume aumenta, torna-se mais interessante se descer um tempo gráfico, sei lá para um gráfico 60 minutos ou 30 minutos para fazer operações mais curtas. Enquanto isso, enquanto o gráfico diário gerar os próximos pregões ou próximas semanas, se tiver fundo ascendente no gráfico diário acima dessa região de topo anterior, foco em compra de swing trade nessa ação. Para quem está posicionado no GNDI 3, Dalton, você sairia? Não sairia. No caso da carteira Perspectiva, ela vai ficar até o final do mês. Eu não vou tirar no meio do mês. Dalton, e se ela voltar tudo? Eu não sei se ela vai voltar tudo. Eu só sei que eu tenho uma metodologia na carteira e a carteira tem que seguir essa metodologia. Porque eu já fiz mudanças no meio do mês e lá no início da carteira, nos primeiros 6 meses de carteira, eu fui fazendo alguns testes e, enfim, eu optei por não mais mexer. Vamos lá, vamos agora falar de Rent 3, que no dia de hoje também fez um bom fechamento. Sai de uma lateralização, é até uma das possibilidades de compra. Dessas compras que eu passei, eu poderia passar a compra na Rent 3, com stop aqui embaixo. Seria também um dos ativos. Belo rompimento, sai de uma lateralização no formato de um retângulo. E aí, falando de formato de retângulo, o que você pode fazer nesse formato de retângulo? Pegar o ativo aqui, vou pegar até um fundo que não é o mais baixo de todos e colocar nesse patamar aqui, desse topo, que também não é o mais alto de todos, né? Que é pegar essa altura e projetar para cima, para saber qual é a projeção de alta, a expectativa de alta dessa ação, onde o preço pode ir. E aí, indo aqui, vamos pegar, no 77,19. A projeção de alta desta lateralização
Sendo um pouquinho mais conservador, R$ 77,19 é a expectativa. Não necessariamente que vai de uma única vez lá, mas cria essa possibilidade. Caso ocorra movimentação para baixo no gráfico de 60 minutos ou diário nos próximos pregões com fundo ascendente acima dessa região que foi rompida aqui, principalmente para cima no patamar ali já dos R$ 69, R$ 68,95, R$ 69, melhor ainda para se buscar essas operações de compra no papel. Para quem já está comprado, comprou, está comprando, bota o stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 66,42. Ativo também na sua máxima histórica, semanal até bonitinho, apontando para cima. Próxima ação, MGLU3, que terminou o pregão de hoje com alta de 2,94%. Como eu falei, alguns ativos se recuperaram, mas mudou a tendência da alta? Mudou a tendência? Não mudou a tendência. A tendência continua sendo uma tendência mais de baixa. A ação vem aqui, para cá, volta para cá, enfim, mais uma tendência de baixa, apontando um pouco mais para baixo. Ativo que vai me interessar para compra mais aqui para cima. Igual eu fiz uma tentativa de compra e não deu certo, eu saí dessa posição comprada no papel aqui e terminou despencando. Dependendo se voltar para cima dos 25, gerar sinal de alta acima dos 25, beleza, eu busco operação de compra de swing trade. Então é um ativo que ainda não me encaixa a operação de compra, por mais que tenha gerado um fundo, por mais que possa subir, ainda estaria de fora de MGLU3. Dentro do que está acontecendo aqui, dentro dessa formação de topo no gráfico semanal, o caminho mais provável seria esse. Se ela conseguir, se o mercado trouxer o preço dessa ação para cima dessa máxima aqui, que foi de 25,66, o mercado vai estar dando um sinal seguinte, ela gerou um topo descendente realmente para ter um movimento para baixo, mas anulamos isso aqui e a tendência agora é vir para cima. A expectativa seria de vir para cima. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se que próxima semana estarei ausente. Pode ser que eu venha a fazer uma ou outra videoanálise. Vou até levar alguma coisa lá para o hotel para ver se eu consigo produzir algo, se houver uma necessidade. Enfim, a questão de não conseguir me desligar totalmente do mercado. Mas tenho equipe aqui por trás para continuar aqui toda a questão do serviço dentro do aplicativo DV Invest. Grande abraço a todos e até mais.